Paz e graça para você. Quero convidar você a uma reflexão na Palavra de Deus para estarmos junto do Pai através da conhecermos a sua vontade. E convidarmos quero te convidar a estarmos buscando com toda a certeza de que a Palavra de Deus é fiel e que aqueles que temem, que se aplicam a obedecer, são grandemente abençoados. Uma reflexão aqui na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 12, vamos ler alguns versículos, a partir do versículo de número 12, que diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santo e amados, de coração compassivo, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, da maneira como Cristo vos perdoou, fazei também assim. Sobre tudo isto, o amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Cristo presida em vosso coração, para a qual também foste chamado em um corpo. Sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós ricamente, em toda a sabedoria, doutrinando-vos e demonstrando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, por palavras ou por obras, fazei em nome do Senhor Jesus, agradecendo ao Deus Pai por meio dele. Queridos, a palavra de Deus, ela é extremamente maravilhosa, e Deus tem um propósito tremendo em abençoar, em querer manter aqueles que recebem a sua palavra debaixo da sua bênção, debaixo da sua proteção, debaixo das suas provisões. Mas tudo que o homem alcança de Deus está condicionado à fé e à obediência. A salvação está condicionada em crermos em Jesus e nos entregarmos a Ele. As bênçãos que alcançamos está condicionada a termos fé. A palavra de Deus nos diz em Hebreus, lá no capítulo 11, que, no versículo 6, que sem fé é impossível agradar-lhes, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, Ele é premiador daqueles que o buscam. Deus é tão bom porque as bênçãos naturais alcançam a todos, ricos e pobres, desfrutam do mesmo sol, bons e ruins desfrutam da chuva que Deus manda para regar a terra. Mas não é tudo isso, não é só isso que o homem precisa. O homem precisa de uma comunhão. Deus quer desfrutar de uma comunhão com o indivíduo. Cada indivíduo precisa ter comunhão com o seu Criador. Isso que Jesus veio anunciar aqui na terra, e veio chamar o homem ao arrependimento, veio chamar o pecador ao arrependimento e a viver uma vida de vitória, uma vida que exalte e glorifique o nome do Pai. Aqui o apóstolo Paulo está exortando os irmãos de Colossos a viver uma vida de santidade, de amor
de amor fraternal. Amor fraternal é amor entre irmãos. Se a gente não conseguir aqui na Terra nos entendermos com aqueles que têm as mesmas necessidades que nós, as mesmas carências, que são totalmente humanos como nós, como que a gente vai conseguir ter intimidade com Deus e agradar se a gente não consegue se entender com aqueles que falam a mesma língua que nós, que vivem os mesmos problemas que nós vivemos, que passam, têm sentimentos como nós? Se a gente não consegue, como que a gente vai conseguir agradar a Deus? Até então Jesus veio para mostrar que nós declaramos amor a Deus quando amamos os nossos irmãos. E é interessante que ele aconselha aqui, Paulo, a nos revestirmos, quer dizer, revestimento duplo, se revestir como eleitos de Deus. Nós fomos eleitos, aqueles que receberam Jesus como seu único suficiente Salvador, porque foi eleito. Deus escolheu. Quem escolhe é Deus. Quem escolhe para a salvação é Deus. O homem tem direito de aceitar ou não, mas ele é escolhido por Deus para a salvação. Ele diz que, como eleito de Deus, nós devemos nos revestirmos, porque no amado Deus, com o coração compassivo. Aí ele vem falando dos frutos do Espírito. Só vai alcançar essas virtudes, só vai alcançar essas condições aqui expostas, aqueles que tiverem intimidade com o Espírito Santo, que se entregar, se quebrantar diante da palavra, porque o fruto do Espírito, ele é adquirido por meio do nosso esforço. Os dons é um favor de Deus. Deus escolhe quem Ele quer e dá o dom. E o dom também não vai salvar ninguém, porque o dom é de Deus e para Deus voltará. Mas quem recebeu essa chamada especial, que o maior dom, o maior presente de Deus para o homem, foi a salvação em Cristo. Quem uma vez recebeu essa salvação, agora tem que se voltar para a vontade de Deus e procurar agradar-lhe em toda a sua maneira de viver. Então, há uma luta constante. O nosso espírito apegando-se às coisas da terra, mas o Espírito Santo querendo nos fazermos voltarmos para as coisas de Deus. Então, nessa batalha constante, para quem a gente se dedicar mais, a gente vai marcar a nossa espiritualidade. Se você se dedicar a Deus, você não vai deixar de enfrentar os problemas, dificuldade, afronta, desavença. Tudo isso virá, mas a sua permanência, a sua força em Deus vai te conceder vitórias sobre as lutas que sobrevirão. Existem pessoas que qualquer coisa, qualquer acontecimento que ela julga está sofrendo uma injustiça, que ela julga está sendo desprezada, aí ela chuta o balde, como diz no popular. Mas o conselho aqui da palavra é que nós devemos nos revestirmos desses frutos, esse fruto do Espírito. São vários verbos usados aqui e adjetivos e tudo mais, mas, porém, nós entendemos que é um Espírito que só diz, mas o fruto do Espírito Aí fala uma série de qualidades que a gente precisa estar observando, que a fruto do Espírito é benignidade, estar fazendo o bem, constantemente fazendo o bem, benignidade, humildade, que a gente ser humilde não é ser tímido, nem se retrair diante das situações que surgem. Ser humilde é ter plena consciência de que somos dependentes de Deus e que sem Ele nada podemos fazer. Então, essa humildade aqui é saber respeitar o direito dos outros
para que tenhamos o nosso também respeitado. Mansidão aqui não é ser frouxo, não é deixar de enfrentar as situações, os problemas que nos sobrevêm, mas é ter cautela para resolver. Longanimidade é uma paciência excessiva. Se a gente não consegue ser paciente, mas imagine com paciência excessiva, a gente precisa de luta, de esforço, por isso que é aquela batalha do espírito contra a carne. Aí ele diz, suportando uns aos outros e perdoando uns aos outros. E agora é difícil porque ele diz que assim como Cristo nos perdoa, nós devemos perdoarmos aqueles que nos ofendem. Ele aqui não fez uma restrição a nada e também não colocou assim, aqui te ofenderam demais, aí você tem todo o direito de agir com violência, com rigor, de rechaçar para o lado essa situação. Não. Ele disse que nós devemos perdoarmos uns aos outros. Qual tem sido a nossa atitude de perdão? A Bíblia ela é maravilhosa e Paulo disse que nós podemos até nos irarmos, mas ele disse não pecar. Ira, ninguém pode fugir da ira. A ira vai chegar, qualquer coisa, fez alguma coisa que te revoltou, que te trouxe alguma afronta, você se ira, mas a Bíblia diz, ireis, mas não pequeis. Então precisamos ter esse cuidado, que a ira, ela pertence a Deus. A ira vem, mas o agir com revolta, para vingar daquilo que te fizeram, aí já não é você que tem que decidir isso. Deus é quem vai cuidar daqueles que se levantam contra você, daqueles que te afrontam, que tenta te humilhar. Entrega na mão de Deus e deixa Deus trabalhar. E fuja da aparência do mal. Aprendamos a entendermos que estamos vivendo uma vida para agradarmos a Cristo. E não podemos agradarmos a Cristo com o coração cheio de revolta, de ódio, e nem mesmo nos enfornando em caverna. Nós precisamos estarmos vivendo o amor de Cristo. Ele disse, sobretudo, o amor que é o vínculo da perfeição, sobretudo. Então, nós precisamos vivermos o amor que é o vínculo da perfeição. É difícil, mas quem está falando aqui é a palavra de Deus, não sou eu. A gente precisa lutar para poder agradar a Deus e viver o amor. O amor aqui, o amor fraternal, não tem esse negócio de você ficar escolhendo a quem amar, de você ficar escolhendo até que ponto você pode perdoar ou não. Não. Você tem que perdoar todos por causa do amor. E a paz de Cristo presida em vosso coração. Quer dizer, a paz de Cristo esteja primeiro em nosso coração, para que sejamos agradecidos pelas bênçãos recebidas, agradecidos pelo fato de termos alcançado a salvação. Precisamos sermos agradecidos pela presença de Deus em nós. E se nós não estamos conseguindo perdoar alguém que nos ofendeu e estamos querendo buscarmos razão e lógica para as coisas que acontecem conosco, é sinal que está faltando a presença do Espírito em nós. Então, busquemos essa presença. Peçamos ao Senhor que encha o nosso coração da sua alegria, que o Espírito Santo habite em nós e que a casa esteja sempre adornada para Ele. Ele não se satisfaz do pecado. Se começarmos a enchermos nosso coração com mágoa, com rancor, essa morada do Espírito, ela vai ser cedida, porque Ele não habita em coração cheio de mágoa, de rancor, de ódio. Então, limpemos-nos dos rancores, das mágoas, para que, agradecidos a Deus pelos benefícios que dele recebemos, que o que ele diz aqui no versículo, que a paz de Cristo presida em vossos corações, para o qual também foste chamado em um corpo sede agradecido. Nós fomos chamados
viu? Ele quer que o nosso corpo esteja como templo para o seu espírito, mas a gente precisa de lutar. Uma vez recebeu Jesus como único e suficiente Salvador, a palavra diz que ele nos purifica todo pecado. Então nós termos força em nós para lutarmos, para não deixar o pecado tomar conta do espaço que a gente cedeu para Deus. Então, cuidemos da nossa própria vida, tenhamos força e graça para nos humilharmos diante do Senhor, porque enquanto o homem fica dando atenção para o pecado, com o coração cheio de revolta, querendo vingança, querendo que alguém que lhe causou mágoa, sofrimento, se dê mal, não, busca Deus e abençoe aquela pessoa que muitas vezes não está te entendendo, busque, abençoa de uma maneira grandiosa. Que o Salmo 130 diz que se o Senhor observasse a iniquidade, quem subsistiria? Então, mas ele diz, mas com Deus está o perdão para que seja temido, isso seja respeitado. Então, tenhamos o cuidado em vivermos a palavra de Deus. É difícil? É dificílimo até. Mas a graça de Deus vem sobre nós para nos ajudar. E aí a gente consegue vencer. Lutemos, peçamos ao Senhor que nos revista o que Ele pede aqui. Sobretudo, revestir-vos como eleito de Deus. Você foi eleito, você foi escolhido por Deus para viver uma vida de vitória, viver uma vida de bênção, para dar testemunho de que foi transformado, mudado pela infinita graça do Senhor. Receba essa palavra no seu coração e viva uma vida de vitória. Entenda que você precisa cuidar de você. Precisa ter o cuidado com a sua vida. Não fique esperando querer consertar o mundo, querer consertar os outros, não. Conserte a sua vida, que essa sim, você tem que ter que cuidar dela. Você vai prestar conta dela. A dos outros é o Senhor que vai julgar. Então, cuidemos da nossa vida e nos voltemos para Deus. Senhor, eu oro por essa pessoa que nesse momento assiste esse vídeo, pedindo sobre ela a tua unção, a tua bênção, a tua sabedoria, pedindo que o Senhor possa conceder todas as armas e armadura para que ela possa viver uma vida de vitória. Obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus eu peço a tua bênção. Amém, Senhor.